Fala galera, tudo bom com vocês? Esse vídeo é sobre a série Cobra Kai, que estreou em maio de 2018. Eu vi a série toda porque o que eu fiz? Eu comprei os episódios. Sim, eu comprei na YouTube Red, que tava R$3,90 cada episódio. Então, a média no total aí é de R$30. Tudo bem, eles não me patrocinaram e valeu cada centavo. É tudo que eu tenho a dizer pra vocês. A série, os 2 primeiros episódios, eles são gratuitos. E os episódios que saíram gratuitamente fala sobre o Johnny Lawrence e o Daniel LaRusso. Porém, dessa vez, quem vai ser o vilão da história, se pode dizer que é vilão, é o Daniel LaRusso, né? Porque é meio que a história vai se basear sobre o Johnny, né? O que aconteceu depois daquele primeiro filme, né? Depois que o Daniel conseguiu ganhar, né, o troféu e derrotar o Johnny. E a série se passa uns 34 anos depois, né, que é pros dias atuais, né, porque a série é dos anos 80. O Lawrence, ele conhece um menino, que é o Miguel, que se muda pro mesmo condomínio que ele. Só que o Johnny, ele teve uma vida meio estranha em questão de ele não conseguiu bons empregos, eu não sei se ele fez faculdade, isso não é mencionado na série. Então ele tem uma vida ali meio precária. E ele é tipo um faz tudo. Tem um ponto que ele chega que ele não quer mais aquilo e decide voltar com a Academia Cobra Kai, onde é que ele treinou. Ele vê o mesmo menino, né, ele vê o Miguel numa baita encrenca. Ele tenta ajudar, mas ele acaba prejudicado. Quem tira ele da cadeia é o padrasto dele. A gente fica sabendo mais sobre a vida do Johnny nessa série, porque nada é mencionado no filme. Então a gente achava que o Johnny, pô, tinha uma vida perfeita, uma infância perfeita, adolescência perfeita, pô, é puto rico, é muito rico, né, ele podia fazer tudo. E não é bem assim, tem uma empatia com o personagem. O Miguel, ele decide perguntar ao Johnny se ele pode ensinar alguns golpes, né, pra não apanhar tanto na rua. Agora é como se fosse, tipo assim, no Karate Kid a gente tinha o Sr. Miyagi e o Daniel, né, mestre e discípulo. Agora a gente vai ter o Johnny e o Miguel. O Miguel dá a ideia de abrir o dojo, né? Os ensinamentos do Cobra Kai são bem diferentes dos ensinamentos do Sr. Miyagi. Como a gente pode ver, eles faziam questão de uso de força bruta, irregularidade nos torneios. O dojo Cobra Kai, eles foram banidos de torneios. A série é também muito em flashback, a gente pode ver muita coisa do primeiro filme, óbvio, né? Coisas do Sr. Miyagi, né? Porque, infelizmente, o ator já faleceu, acho que ele faleceu em 2011, se eu não tô enganada. E eles prestam uma linda homenagem, tipo, eu fiquei muito emocionada. Obviamente, passou Glory of Love na minha cabeça, porque eu amo essa música e ela representa muito. Porém, gente, uma palavra que define essa série, na minha opinião, é destino, né? Tipo, nada acontece por acaso. E uma das loucuras aí do Johnny, ele vai ter que encarar, né, depois de tantos anos, o Daniel LaRusso. Nossa, eu acho que o Daniel, ele até pisou um pouco na bola. Se eu fosse ele, eu já tinha dado um soco. E então o Johnny, ele vai virar um sensei. Ele só tem o Miguel como aluno, só que o Miguel, ele não paga mensalidade, né? Então eles estão passando por uma dificuldade, eles tentam recrutar alunos. O primeiro episódio fala sobre a vida do Johnny. Já o segundo episódio vai falar sobre a vida do Daniel LaRusso. E o LaRusso, ele virou dono de uma concessionária de automóveis, ainda tem toda aquela espiritualidade, aqueles ensinamentos do Sr. Miyagi. E ele é casado, tem 2 filhos, tem uma condição financeira boa. Até tudo muda pro Daniel LaRusso quando ele vê o dojo Cobra Kai. Passa um flashback na cabeça dele, das surras que ele levava, dos ossos quebrados, das coisas, até dos ensinamentos do Sr. Miyagi. Aí ele desabafa com a esposa, falando que ele ainda tem uma coisa dentro dele, falando, poxa, eu passei por tudo isso, né? Ele ainda tem feridas daquela época. Ele tem, né, tipo um dojo, né, vamos dizer, na casa dele. Tipo, uma coisa que ele tem pra ele só, que aí tem a foto dele no jornal quando ele ganhou o torneio com o Sr. Miyagi, tem as coisas dele. E aí a gente pode ver que o Lawrence, ele tem um filho de 16 anos, só que mora com a mãe, né, teve aquela separação assim. E ele vai tentar rever o filho, mas tem aquela situação, né,
pai que abandona, essas coisas assim. Então o Daniel LaRusso decide ir lá no Dojo Cobra Kai pra tirar meio que satisfação lá com o Johnny, tipo, o que você tá querendo? O que você tá aprontando dessa vez? E o Daniel, ele tem uma filha, né? A filha dele estuda com o Miguel e ele tá preocupado, porque o Caio é namorado dela. Em determinadas situações, ela lutava, né? Ela tinha os ensinamentos que o Daniel passou pra ela, então ela soube usar em determinados momentos. Essa situação pôde voltar contra ela. Não devido à luta em si, mas a situação que foi. E o Miguel, ele... Cara, eu vou botar um trecho da luta, foi muito incrível. E você pode notar como as influências existem, e isso é verdade. Você pode entender. Eu vi durante a série a mudança de personalidade do personagem Miguel, que ele era um garoto legal, assim, calmo, tinha lá a vida dele, sofria bullying, mas que era uma pessoa de boas, não procurava confusão. E você pode ver isso mudar assim, da água pro vinho. Até que ele começa a namorar a filha do Daniel, né? Ela ainda quer apresentar direito aos pais, porque ela percebe que tem aquela rivalidade do Johnny com o LaRusso. Ela não quer botar isso em conflitos porque namora o Miguel. Eu entendo o lado dela. O baile de Halloween chegou e o Johnny, ele decide, porque no filme o Johnny vai igual um esqueleto com os amigos. O Miguel vai justamente de esqueleto, aí o Daniel tá lá, passa um flashback na cabeça dele. Acontecem coisas com o Miguel que, nossa, que horror. Se não fosse o Johnny naquela parte, sério. E o Robin, ele decide ir até a casa do pai, né? Só que ele vê o Miguel e o pai. Ele sabe também da rivalidade do LaRusso com o Johnny. Então ele procura o LaRusso pra trabalhar na concessionária. E depois da luta do Miguel na escola com o Caio, vem um mar de alunos querendo se matricular no dojo do Cobra Kai. Esse ensinamento, né, do Cobra Kai é muito diferente. Ele quer as pessoas fortes, que não sei o quê, que resistam à dor, a sofrimento, e alguns alunos já vaza. Aí uma cena que eu chorei, gente, eu não sou uma pessoa de chorar, foi quando o Daniel LaRusso foi visitar, né, o túmulo lá do Seu Miyagi. Ai, gente. Mostra os flashbacks das lições que o Seu Miyagi dava, porque chega num ponto do LaRusso não saber o que ele vai fazer. Dessa vez ele não tem o melhor amigo dele ali pra dar um ensinamento, dar um apoio, dar um suporte. E aí é a parte que dói. Tipo assim, nem tudo dura pra sempre, mas aquelas pessoas que ficam são pra sempre. Nossa, aí Gil Beatriz 2018, é isso aí. E tem um episódio que mostra o Johnny quando criança querendo aprender karatê. O padrasto dele fazia bullying com ele, ele sofria bullying, ele era um garoto magrinho, pequenininho. E a gente pôde ver depois do decorrer que ele que fazia o bullying depois com os outros. Não façam com os outros que você não gostaria que fizessem com você. Esse foi o ensinamento que a minha mãe me deu, né? E então o Daniel começa a ensinar métodos de karatê pro Robbie. Só que ele ainda não sabe que o Robbie é filho do Johnny. Então é muito engraçado o LaRusso ensinando, né, os ensinamentos do Seu Miyagi. Daquele põe a cera, tira a cera, põe a cera, tira a cera. Então, eu acho que um ponto que mudou o personagem do Robbie foi que quando os amigos dele decidiram roubar a concessionária e o Robbie apanhou muito pra poder defender o lugar. Depois de alguns meses, né, o Johnny decide inscrever o Cobra Kai no torneio. Só que um dos juízes, né, da comunidade de karatê é o LaRusso e ele veta. Só que o discurso dele foi tão incrível, eu achei incrível, de ter a aprovação do pessoal, menos obviamente, do LaRusso. Então agora o Johnny tem um foco maior, que é treinar seus alunos para o torneio, diretamente. Então o Johnny descobre uma garota que o Miguel tá saindo, ele fica decepcionado porque ela é a Sam LaRusso. E ele fica, meu... Aí ele conta a história dele com a Ali e quando o LaRusso entrou na vida deles. E é muito bonita a cena que o Daniel e o Robbie estão treinando, né? Tem algumas cenas do filme, do primeiro filme, né? Tipo, algo acontece, eu não vou revelar o que, pro Daniel e pro Johnny ficarem enfurecidos um com o outro. Só que eles não são culpados
dessa injustiça. E o Miguel acha que tem outro cara na vida da Sam, porque o Robbie fica mais presente devido ao Daniel. Ele tira conclusões precipitadas e aí ferra tudo com ela. E uma das cenas que eu fiquei assim, que porra é essa? É depois que o Daniel e o Johnny, eles vão extravasar um pouco a cabeça. Eles estão no bar cantando e bebendo juntos. Olha, vê se tem cabimento um negócio desse, gente. Não. Mas ok. Aí eles falam da Ali, que ele segue ela no Facebook, ele stalkeia ela. E o Johnny não sabe nem o que é um Facebook. E aí, finalmente, o Daniel descobre que o Rob é filho do Johnny e acha que é tudo armação, que ele sabia desde o começo quem ele era e que aquilo foi tudo armado. E olha, fica uma confusão, eu fico com pena do Rob, coitado. Então, chegou o dia do torneio. E a gente fica surpreso que o Rob vai lutar e ele não tem um dojo, né, uma academia. E logo na primeira luta do Miguel, ele utiliza, né, o golpe da garça, né, que o LaRusso usou no primeiro filme pra derrotar o Johnny. E ele derrota lá o adversário dele. Eu não queria que ele tivesse usado esse golpe, porque esse golpe do LaRusso. Então chega na final o Rob e o Miguel. Já era de se esperar? Com certeza, eu já esperava por isso que eles chegassem na final. Então o Daniel, de última hora lá, pra ir a final, ele decide que vai ser o sensei do Rob. E aí ele tem lá o Miyagi-Do, né? Gente, o Rob, ele deu um golpe do caralho, sério, no Miguel, que eu falei, caraca, como é que ele fez isso? Eu queria muito saber fazer isso. Durante a luta, o Johnny lembrou do sensei dele, que ele era meio perturbado. E a Sam, né, depois dela tá pensando, ela decidiu voltar a treinar como uma LaRusso. Obviamente, a gente pode dizer quem ganhou injustamente por questão de princípios de treinamento. O Miguel ganhou a luta, óbvio, porque ele utilizou técnicas que não poderiam. O Rob ficou meio ferrado, né? Ficou dolorido. O Daniel decidiu levar ele lá na casa do seu Miyagi, né? Então a gente pode ver uma segunda temporada, uma reformulação em questão. Agora ele tem um mestre, né? Que agora ele pode treinar pro próximo torneio. E eu acho que vai ter um próximo torneio. Eu quero ver essa galera aí na final. Eu quero ver a Sam, pelo amor de Deus, lutando, quebrando aí pauleira desses caras. E é isso, galera. Eu fico por aqui. Mas antes de fechar esse vídeo, por favor, vejam se você reconhece essa criança. Reconheceu?